Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos apresentar agora os vídeos que não foram exibidos na última terça-feira, quando da apresentação da EBD. Então, nós vamos agora para a pergunta de número 1. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 1, nós vamos identificar a Trindade. No versos 4, quando diz, o Rei me introduziu, fala do Pai. No verso 7, quando diz, onde apacentas o teu rebanho, Jesus, o pastor, fala da figura do Filho. E no versos 3, quando diz, unguento derramado, tipifica o Espírito Santo. Então, nós estamos identificando aqui a Trindade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou da ICM Sítio Pindoba, pastor Silvan. Irei estar respondendo a pergunta de número 1, aonde identificamos a Trindade no capítulo 1, verso 4 de Cantares. Encontramos aqui o Pai. O Filho encontraremos em Cantares 1, versículo 7. E o Espírito Santo encontraremos em Cantares 1, versículo 3. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus e a todos os irmãos que estão assistindo neste momento. Respondendo à pergunta de número 1, para falar sobre a Trindade, onde se apresenta a Trindade no livro de Cantares, capítulo 1. A presença do Pai, ela se encontra em Cantares, capítulo 1, verso 4, onde diz, leva-me tu, corremos após ti. O Rei me introduziu nas suas câmaras, e em ti nos regozijaremos. Então aqui fala da presença do Pai, a presença do Rei, que é Deus. A presença do Filho, ela se encontra tanto no capítulo 1, verso 7, quando diz, diz-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacenta o teu rebanho. A gente só consegue encontrar o local onde deixarmos o nosso rebanho quando encontramos o direcionamento em Jesus, que é o bom pastor. Então é onde a gente encontra essa presença do Filho, como também em Cantares 1:12, onde diz, enquanto o Rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Então o Rei que está assentado à mesa também pode ser a presença do Filho, a presença de Jesus, enquanto a igreja está exalando o nardo, o cheiro do Espírito Santo, o Filho está presente. E a presença do Espírito Santo eu alcancei em Cantares, capítulo 1, verso 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Então, onde a palavra nos fala sobre um unguento derramado, fala sobre a presença do Espírito Santo. Então, dentro de todo esse contexto, a gente tem essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E não só no capítulo 1, como em todo o livro de Cantares, a gente consegue encontrar essa presença tão maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou responder a pergunta de número 1 da Escola Bíblica Dominical. O Pai está no verso 4. O Rei me introduziu. O Filho está no verso 7, onde apacenta o teu rebanho, que é o pastor Jesus Cristo. E o Espírito Santo está no verso 3, que é o unguento derramado. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em resposta da pergunta número 1, nós vamos identificar a Trindade. No verso 4, quando fala o Rei me introduziu, fala do Pai. No verso 7, quando diz onde apacentas o teu rebanho, Jesus, o pastor, fala da figura, do Filho. E no verso 3, quando diz unguento derramado, fala do Espírito Santo. Então nós estamos identificando aqui a Trindade, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, respondendo a pergunta número 1, livro de Cantares, capítulo 1, identifica a Trindade, cita os versos. O Pai, o Rei me introduziu, verso 4. A igreja se alegra pela bênção da salvação, me introduziu nas recâmaras da sua intimidade. Regozijamos e
Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação e cobriu-me com manto de justiça. Como um noivo se adorna num turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isso está em Isaías 61:10. O filho, onde apacenta o teu rebanho? Jesus é o pastor. Verso 7. A igreja é considerada como ovelhas, pela sua dependência e obediência ao seu pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso está em João 10:11. O Espírito Santo unguento derramado, verso 3. A igreja é tirada do mundo de uma vida de sofrimento. O unguento, ele tem poder cicatrizante das feridas. Aproximou-se-lhe uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, derramou-o sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Está em Mateus 26:7. A todos a paz do Senhor. Agora nós vamos ver a resposta da pergunta de número 2. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, em resposta à pergunta número 2, letra A, levanta-te e vem, quer dizer que a salvação é andar no caminho. Letra B, eis que passou o inverno, salvação é vida nova. E letra C, o tempo de cantar chega, salvação é a alegria do Espírito Santo na vida do servo de Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, irei trazer a resposta da segunda questão, que requer os 3 aspectos relacionados à salvação nas seguintes expressões. Alternativa A, levanta-te e vem. Resposta, salvação é andar no caminho. Alternativa B, eis que passou o inverno. Resposta, salvação é vida nova. E alternativa C, o tempo de cantar chega. Resposta, salvação é a alegria do Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 2, alternativa A, nós podemos dizer que a salvação é andar no caminho. E como diz no livro de Cantares, o capítulo 2, o versículo 10, o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. A letra B, a salvação é vida nova. E podemos ler no versículo 11: pois eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. E a letra C, salvação, é a alegria do Espírito Santo. E podemos ler no versículo 12: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 2, alternativa A, podemos encontrar a resposta no verso 10 do capítulo 2 de Cantares, que nos diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Podemos entender esse levanta-te como o erguer, entender que a salvação está somente a andar no caminho que é o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à questão de número 2 da Escola Bíblica Dominical, letra A, salvação é andar no caminho. Letra B, salvação é vida nova. E letra C, salvação é a alegria do Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta número 2 da EBD, letra A expressão levanta-te e vem, fala do chamado do Senhor para andarmos em seu caminho, realizando a sua obra. Letra B, a expressão eis que passou o inverno, fala que justificados no Senhor, temos uma nova vida em Cristo. E a letra C, a expressão o tempo de cantar chega, fala que quando estamos cheios do Espírito Santo, nos alegramos no Senhor e por isso louvamos e glorificamos ao seu santo nome. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Responder a pergunta 2 na letra A nos fala: levanta-te e vem. Encontramos a resposta em Cantares capítulo 2, no versículo 10, que nos fala assim: o amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem.
É um chamado, é o chamado que Jesus tem neste momento para a sua igreja fiel, a igreja que está pronta, preparada para a salvação, para a festa das bodas do Cordeiro. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Respondendo de número 2, a letra A do verso 10, fala: levanta-te e vem, que a resposta é salvação é andar no caminho. Letra B no versículo 11, que fala: a chuva cessou e se foi, que a resposta é salvação é vida nova. E letra C no verso 12, fala: o tempo de cantar chega, que a resposta é salvação e alegria do Espírito Santo. A paz do Senhor. Vamos então para a pergunta de número 3. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à terceira pergunta da Escola Bíblica Dominical, a doutrina que identificamos é a doutrina de santificação. Está escrito no texto de Cantares, capítulo 2, versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. A expressão lírio entre os espinhos fala do mundo em que vivemos, onde há muitos espinhos, onde nele não há beleza nem vida, mas há só uma igreja fiel, assim como há só um lírio na expressão. E esta igreja fiel busca ter sobre ela a beleza e a vida, que são as características que há em Jesus, através da santificação. E o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, nos confirma isso, que nos diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, sou Gerivado da Igreja da Chã de Bebedouro, Maceió. Vou responder a pergunta de número 3. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 2, identifique qual doutrina que encontramos na expressão qual lírio entre os espinhos. Faça seu comentário. Irmãos, o texto nos fala qual lírio entre os espinhos. Tal é minha amiga entre as filhas. A doutrina a qual a palavra se refere é a doutrina de santificação. A paz do Senhor. Irmãos, respondendo a pergunta de número 3, lendo Cantares capítulo 2, versículo 2, qual a doutrina nós identificamos na expressão qual lírio entre os espinhos? Aqui, irmãos, identificamos a doutrina de santificação, de uma igreja que é a luz desse mundo, que é o sal dessa terra, de uma igreja que é santa porque exala o bom perfume de Cristo. Essa igreja, esse lírio entre os espinhos, entre tudo que está acontecendo nesse mundo, essa igreja santa que um dia vai morar com o Senhor na eternidade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à terceira pergunta da Escola Bíblica Dominical, a resposta é a doutrina da santificação, conforme nós lemos em Cantares, capítulo 2, versículo 2. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 3, no capítulo 2, versículo 2 do livro de Cantares, encontramos a expressão qual lírio entre os espinhos, que se refere à doutrina da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e é necessária para que possamos reter a bênção do Espírito Santo, a riqueza que não acrescenta dores. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 3, que é a doutrina da santificação, que é aquilo que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje com a igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Agora nós iremos ouvir a quarta pergunta, a resposta da quarta pergunta. Respondendo à pergunta da Escola Bíblica de número 4, lendo Cantares 2, verso 3, que diz assim: qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Comparando com 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus é o nosso único Salvador. A paz do Senhor, irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em resposta do número 4, diz o seguinte: a resposta é o Senhor, o único Salvador.
que se encontra em Cantares 2, capítulo 3, que diz assim: qual a macieira entre as árvores dos bosques, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. E também se encontra em Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Irei responder a pergunta de número 4, no qual a resposta é Jesus, o único Salvador. Jesus é o único Salvador, porque Ele foi o único que morreu na cruz por cada um de nós. Isso podemos encontrar lá no texto em Cantares, capítulo 2, versículo 3, onde ele diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. E também lá em 1 Timóteo 2, 5, quando ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Outro texto que podemos citar também, lá em João, capítulo 3, versículo 16, quando ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus foi o único que morreu na cruz por cada um de nós e é o único que pode nos dar essa salvação. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 4 da IBD, Jesus, o único Salvador, das quais se encontra nos livros de Cantares, capítulo 2 e versículo 3, e também em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, em Cantares diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, o seu fruto é doce ao meu paladar. E em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo a pergunta de número 4, lendo Cantares, capítulo 2, versículo 3, comparado com 1 Timóteo 2,5, profeticamente, qual o destaque dado ao Senhor Jesus no plano de salvação? Jesus, o único Salvador, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus, como o único Salvador, ele é um mistério que só os que tiveram uma experiência de aceitar Jesus, Senhor de suas vidas, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 4, o destaque dado ao Senhor Jesus profeticamente no plano de salvação é que Ele é o único Salvador. Em Cantares capítulo 2, verso 3, diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Comparado com 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A paz do Senhor Jesus. Agora, irmãos, as nossas crianças irão responder a quinta pergunta. A paz do Senhor Jesus, nós somos da igreja do bairro de Santa Lúcia. Nós vamos responder a questão número 5. O desejo da igreja fiel é que o Senhor Jesus venha. Lendo Cantares 2, versículo 17. Antes que refresque o dia e caia as sombras da tarde, faz-te semelhante ao pombo, ao filho
desejo da Igreja Fiel é que o Senhor Jesus venha logo. A paz do Senhor Jesus. Lendo Cantares, capítulo 1, 4 e 2, 17, comparando com Apocalipse 22, 20, nós entendemos que o amado da Igreja Fiel é o Senhor Jesus, e ela anseia que Ele venha arrebatá-lo. A paz do Senhor Jesus a todos. Pai do Senhor Jesus, eu vou responder a questão 5 das crianças. A resposta é a noiva, que é a Igreja Fiel, e está esperando o Senhor Jesus, que é o noivo, voltar logo. Cantares, capítulo 2, versículo 17, Apocalipse 22, versículo 20. Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Em Cantares. Fala da preparação da Igreja Fiel, que está aguardando o noivo. E em Apocalipse fala sobre a vinda do noivo para buscar a Igreja Fiel. Comparando os textos, a resposta é: o desejo da Igreja Fiel é que Jesus venha logo. A paz do Senhor Jesus. As crianças irão responder a pergunta de número 5, onde está escrito em Cantares 2,17, onde a expressão diz assim: volta, amado meu. Compare com a expressão em Apocalipse 22:20, onde ela diz: ora vem, Senhor Jesus. O desejo da Igreja Fiel é que o noivo venha logo. A paz do Senhor Jesus, eu vou ler a pergunta dos adolescentes, de número 5. Lendo Cantares, capítulo 2, versos 17, na expressão volta, amado meu, compare com o que está escrito em Apocalipse 22:20, na expressão ora vem, Senhor Jesus. O desejo da Igreja Fiel, a noiva, é que o Senhor Jesus, o noivo, venha logo. A igreja é considerada como uma noiva que espera o momento de se unir ao noivo. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. A resposta da quinta questão é que a Igreja Fiel, ela espera que o noivo volte logo. A paz do Senhor Jesus. Pai, Senhor, eu vim responder a pergunta do número 5, que diz assim: o desejo da Igreja Fiel é que é a noiva, é que o Senhor Jesus, o noivo, volte logo. A paz do Senhor. Senhor Jesus, agora nós vamos responder a pergunta de crianças, intermediários e adolescentes. A igreja deseja estar com Jesus. A paz do Senhor Jesus. Crianças, qual é a resposta da pergunta 5 de hoje? Comparando em Apocalipse 22:20, o noivo faz a promessa de vir a buscar a noiva. Ora vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor. Em resposta às crianças, intermediários e adolescentes, lendo Cantares, capítulo 2, versículo 17, na expressão volta, amado meu, compare o que está escrito em Apocalipse 22:20, na expressão ora vem, Senhor Jesus. Daiane e Marcelo irão responder. O desejo da Igreja Fiel, a noiva, é que o Senhor Jesus, o noivo, venha logo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos agradecendo a todos os irmãos que têm contribuído com a EBD, enviado os vídeos. Não deixem, pelo contrário, enviem mais vídeos, se inscrevam no nosso canal e queremos deixar um aviso importante.
na próxima terça-feira, toda a igreja estará empenhada no evento Trombetas e Festas. Portanto, não haverá esse momento da terça-feira aqui no Manaim. Mas na próxima terça, após o evento, que é no dia 28, voltaremos com toda a alegria e com a participação maciça dos nossos irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus.